Habilitação. Agora a gente está entrando na fase de habilitação, viu, gente? Habilitação é a fase onde a gente analisa os documentos da empresa. A proposta, o preço, tudo isso já ficou para trás. A gente já passou pelo planejamento, já apresentou, já divulgou o edital, já apresentou a proposta, já passou pela fase de lances, já teve a fase de julgamento e agora a gente está na habilitação. Mais uma vez, né, habilitação do licitante, classificação da proposta, para vocês relembrarem. Nós vamos ter aqui a substituição ou apresentação de novos documentos e o posicionamento do TCU sobre as diligências. Professor, o que é diligência, hein? Diligência é um ato de checagem e pesquisa que o pregoeiro vai fazer quando ele vê que está faltando alguma coisa, ou ele desconfiar de alguma coisa errada, né, ou na habilitação ou no julgamento. Então, ele pode abrir a diligência para fazer uma checagem ou para fazer uma pesquisa específica sobre uma determinada empresa licitante. O artigo 64 ele vai falar dessa diligência especificamente sobre a possibilidade ou não de juntada de novos documentos, tá? Possibilidade ou não de juntar novos documentos. O que diz o 64 aqui? Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência. Então, o que ele está dizendo para a gente aqui, pessoal? A regra é não, eu não posso juntar novos documentos. Apresentei o meu documento lá, no caso do pregão, a gente apresenta o documento logo com a proposta, logo do início, né? E aí, apresentei esses documentos, Eita, esqueci, ó. Ai, meu Deus do céu, esqueci desse documento, e agora o que eu faço? Né? Vamos ver. Temos duas soluções. Primeira solução da lei de licitação e temos a solução do Tribunal de Contas, que já decidiu em cima da nova lei. Então, as exceções... Primeira, a complementação de informações acerca dos documentos já juntados. Então, tem um documento lá que o pregoeiro ficou desconfiado sobre se aquilo ali realmente é ou não é. Aí ele pode pedir alguma informação. Por exemplo, um atestado de capacidade técnica, dizendo que a empresa tem experiência, que tem isso, que tem aquilo outro. O pregoeiro pode ficar desconfiado. Ele pode dizer, ó, me dá aí, por favor, as notas fiscais para eu conferir, e mostra o contrato, tá? Ele não pode exigir isso no edital, mas se ele ficar desconfiado, ele pode exigir, e esses documentos podem ser juntados para complementar um documento, eu vou destacar para vocês, um documento já apresentado pelo licitante. Entendeu? Então, ele já é apresentado. A outra exceção é uma atualização de documentos cuja validade já tem expirado. O documento que mais falha a questão da validade é o do FGTS. Então, é possível que você junte... vamos lá. Você juntou aí a tua proposta, os teus documentos aqui, e aí o vencimento vamos supor aqui que seja no dia 1. Dia 1/3. Você juntou. O vencimento da sua proposta foi no dia 2. Do seu FGTS foi no dia 2. 2/3. Venceu. Venceu no dia 2/3. Aqui é o dia da sessão, tá? Aqui venceu. Lá na frente, na fase de habilitação, vamos botar aqui no dia 5, foi a vez de analisar a sua
Aí o pregoeiro vai olhar, eita, tá vencido o teu FGTS. Só que ele venceu depois da sessão. Na época da sessão, ele foi juntado válido. Então, ó, documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Foi juntado depois, né, gente? Então, poderá ser atualizado. Essa decisão saiu em 2021, depois da nova lei. Depois da nova lei de licitações e contratos. O que ele vai dizer? A vedação, a inclusão de documento novo, prevista lá na lei antiga e também no artigo 64 da lei nova, não alcança um documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou a sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e da proposta por equívoco ou falha, o qual deverá, né, salientes, deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. Então, perceba que o Tribunal de Contas está dizendo que se o documento não foi juntado por equívoco ou falha do licitante, ele poderá ser juntado depois ainda assim. Isso aqui causou um burburinho enorme, né? Um burburinho enorme. O pessoal disse, meu Deus do céu, agora não existe mais edital. Para que edital? Né? Se o pessoal pode juntar o que quiser. Vamos dar um exemplo aqui de um atestado. Um atestado de capacidade técnica, que é aquele que vai verificar a experiência anterior da empresa. Então, vamos supor que, em 2019, ela prestou serviços. Em 2019, tá? Mas ela nunca pegou atestado. Nunca pegou. O tempo passou e tal. Aí aqui, ó, no dia 1/3/23, né? Começou a licitação. Foi a sessão pública da licitação. E ele não apresentou nenhum atestado. E aí começa. Quando foi lá no dia 5/3, aí foi verificado, opa, você não tem atestado. Aí ele diz, tudo bem, eu não tenho atestado, mas eu já prestei esse serviço em 2019, ou seja, anterior à data da sessão. Eu já prestei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir para eles, o meu antigo cliente, fazer um atestado e eu vou juntar agora. Pode? Se houve equívoco ou falha, sim. A questão é, vai haver a geração de um novo documento ou apenas a ratificação ou retificação de um mesmo documento? Se for a segunda via, não tem problema em ser juntado, não. O TCU já se declarou bem sobre isso. Agora, você criar o documento passado o prazo, aí não, incide na preclusão. Deixa eu ver se eu entendi. No caso, olha, aqui ele prestou serviço em 2019, só não tinha o atestado. O atestado foi feito aqui. Pode juntar? Depois da sessão? Aí eu já entendo que não. Pois é. Aí aqui é o que está dizendo o Tribunal de Contas. Ele poderá juntar aqui, porque esse documento novo está dizendo respeito a uma situação ou uma condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta. Que condição era essa? Já ter tido experiência, já ter prestado serviço anterior. E isso tem causado um burburinho enorme. Por quê? Porque claramente, pessoal, está diferente. Está diferente do artigo 64 da lei. Porque o artigo 64 está dizendo, já apresentados pelo licitante, não o documento que eu não apresentei, entendeu? Então, o tribunal aqui está dando a interpretação extensiva, como a gente chama no direito, né? Ele está expandindo
a interpretação do artigo 64, que o artigo 64 claramente ele não está dizendo isso. E aí a gente tem essa discussão para levar adiante aí, quando vocês estiverem na prática da nova legislação. Tá? Habilitação jurídica. Na habilitação, na fase de habilitação, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4 divisões. Na fase de habilitação, portanto, a gente vai ter uma habilitação jurídica, a habilitação técnica, chamada fiscal, social e trabalhista, e, por fim, a habilitação econômico-financeira. O que acontece, pessoal? A gente não vai admitir que o governo, que exige das pessoas que paguem o salário dos seus funcionários, contrate com empresas que estão devendo à Justiça do Trabalho. A gente não vai admitir que a empresa que exige que as empresas e as pessoas paguem impostos caros, fechem contrato com empresas que estão devendo imposto. Não é? Então, a gente também não pode admitir que o governo faça contratos com empresas que não têm condições financeiras de assumir um contrato administrativo. A gente tem que pensar que o contrato administrativo ele é um contrato onde você trabalha para depois receber. Trabalha para depois receber. Você não recebe para trabalhar. Então, isso aconteceu muito na pandemia, né? Muitos respiradores comprados aí à torta direita sem nenhum critério, e o pessoal não tinha condições e não entregaram mesmo, não. Foi dinheiro jogado fora. Porque, com a agonia da pandemia, acabaram colocando o pagamento primeiro. Então, são requisitos que a empresa precisa demonstrar para poder se sagrar vencedora na licitação. Eu costumo dizer, ontem eu estava dando aula de habilitação na faculdade, e eu disse, olha, a gente trabalha com licitação, a gente tem que aprender todas as áreas do direito, porque na habilitação jurídica a gente está falando do direito societário, empresarial. Na habilitação técnica, né, a gente está começando a trabalhar também com propriedade industrial, né? Também com direito empresarial, mas também com propriedade industrial. Na parte fiscal, a gente está trabalhando com direito tributário. Na parte social, a gente está trabalhando com direito previdenciário. Na parte trabalhista, o nome já está dizendo. Na parte econômico-financeira, a gente está trabalhando com contabilidade. Né? Então, quem trabalha nessa área acaba tendo uma visão muito ampla. Então, a parte de habilitação, a gente vai falar, dar uma introdução aqui, né, um básico bacana, de acordo com a nova legislação, mas se você for afundar, você for realmente descer, né, no conhecimento, não tem fim. É muita coisa, realmente, praticamente, para você estudar aqui. Mas a gente vai tentar trazer um aparato geral aqui sobre a fase de habilitação, começando com a nossa querida habilitação jurídica. A habilitação jurídica, ela está trazendo uma ideia de existência da pessoa, a existência jurídica da pessoa, né? Então, se a gente está tratando de uma pessoa jurídica ou empresa, né? Vamos ter alguns documentos, né? A depender do tipo da empresa, a gente vai ter o contrato social. Em outras instituições, a gente vai ter o estatuto social. Em outras, vai ter a declaração da junta comercial. Enfim, para cada empresa, existe esse documento que serve como se fosse uma certidão de nascimento da empresa, né? Algumas empresas precisam de autorização para o seu exercício. Então,
Que tipo de autorização seria essa? Vamos lá. Se eu for pensar aqui numa licitação para material bélico, para eu vender arma, eu preciso ter autorização. Não posso abrir uma empresa e vender arma, né? Para eu transportar animais vivos, eu preciso ter autorização, ter alvará, etc. Né? Para algumas sim, para outras não. Isso tem que ser especificado no edital. Passando aqui sobre habilitação na parte de jurídica, para mostrar a vocês alguns benefícios, né? Para quem é microempresa ou empresa de pequeno porte. Então, a Constituição Federal, ela exigiu que o legislador desse alguns privilégios para as pequenas empresas. Hoje, as pequenas empresas representam 70% do produto, né, do Brasil. Então, empregam 70% dos brasileiros. Então, realmente algo a ser considerado. A Constituição manda, criou-se, então, a chamada Lei Complementar número 123 de 2006, estabeleceu esses três benefícios, né? E aí a gente vai colocar aqui para você ler depois no nosso material. Esse material vai ficar disponível para vocês. E aqui eu queria só destacar, em relação específica na nova lei de licitação, o artigo 4º, ele vai nos propor que não se aplicará esses benefícios de pequenas empresas, tá? Quando o item, não a licitação, o item, cujo valor estimado for superior ao máximo da EPP. Esse valor do máximo hoje é R$ 4.800.000. Então, se o item específico que a ME ou EPP estiver participando for superior a R$ 4.800.000, ela não poderá participar, ok? Não poderá. Aliás, poderá participar, mas como uma licitante comum, não poderá se beneficiar dos privilégios previstos lá na Lei Complementar número 123 de 2006. Também não poderá se beneficiar a ME ou EPP que extrapolou em contratos com a administração pública, e aqui destaco, contratos com a administração pública. Se for contratos privados, não vai entrar nessa conta. Com o máximo de EPP, 4.800.000. E aí ele vai dizer, ainda não terminou o ano, mas eu já ultrapassei 4.800.000 de faturamento em contratos com a administração pública, tá? Então eu já vou participar como uma empresa grande. Isso é o que a nova lei de licitações, artigo 4, traz para a gente. Aqui é um critério sobre grupo econômico. Então, quando você está diante, né, por exemplo, existe a situação de ter empresas pequenas que fazem parte de um grupo maior. E aí, essas empresas pequenas não poderão usufruir dos benefícios de ME e EPP. Inclusive, alguns deles são licitações exclusivas, né? E aí, professor, quando é que é grupo econômico, quando é que deixa de ser? Temos aqui os nossos critérios que eu também deixei, né? Tem muita coisa, né, para a gente falar específica, que não é coisa específica do pregão, mas eu coloquei aqui para que vocês tenham esse material também de consulta posteriormente. Não dá tempo da gente se debruçar sobre cada um desses elementos, mas está aqui para você, de forma resumida, de forma organizada, né, de forma sintetizada, de forma esquematizada, para você consultar depois. Tá? Então, se enquadrou aqui nesses 5, aí vai ser grupo econômico, não vai poder se beneficiar. Não se enquadrou, o Tribunal de Contas já vem considerando que não pode impedir a sua participação como ME ou EPP, né?